Olá, alunos, tudo bem com você? Então, eu sou a professora Elia Mendonça e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades de Química da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 3. Bom, antes de iniciarmos as atividades da semana, peço que se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai receber todas as dicas que eu estou trazendo para você. Se durante a atividade você tiver alguma dúvida, registre nos comentários, assim poderei ajudá-lo. O tema dessa semana continua a termoquímica. As atividades referem-se à entalpia padrão e variação de entalpia. Vamos lá? Se você quer saber mais sobre entalpia, assista a aula número 1. Sobre quantidade de calor, a aula número 2. Lá você vai encontrar mais explicações sobre esse conteúdo. Bom, vamos continuar então. Variação de entalpia. Até o momento, não se sabe uma forma de determinar experimentalmente o valor exato da entalpia de cada um dos reagentes ou de cada um dos produtos. O que se costuma determinar é a variação de entalpia, que é o ΔH, nesse processo. Para isso, utilizam-se os calorímetros, que são aparelhos que medem a quantidade de calor liberada em uma reação. Então, sabemos que a variação de entalpia ocorre com processos exotérmicos, que são aqueles em que essa variação de entalpia será menor que zero. O outro processo em que ocorre a variação de entalpia é quando é um processo endotérmico, em que a variação de entalpia é maior que zero. Para a gente calcular essa variação de entalpia, utiliza-se a entalpia final menos a entalpia inicial, ou essa variação é calculada por entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Isso em uma reação química. Outro ponto importante é o fato de que o ΔH depende de uma série de fatores, tais como temperatura, pressão, estado físico e número de mols. Então, para isso, criou-se um referencial que comparasse a entalpia da substância, que foi denominada entalpia padrão, que é representado por H, 0, que considera a substância no seu estado mais estável, que é a substância simples, no estado mais estável, sob pressão de 1 atmosfera e temperatura de 25 graus Celsius. Quando todos os reagentes produtos de uma reação estão no seu estado padrão, a variação de entalpia será denominada variação de entalpia padrão. A entalpia padrão de formação é a entalpia de formação determinada nas condições padrão, quando o elemento já se encontra no seu estado padrão, ou seja, a sua forma mais estável, forma holotrópica mais estável, sob pressão de 1 atmosfera, e temperatura de 25 graus Celsius. Então, quando se encontra nesse estado, considera-se, por convenção, entalpia igual a zero. Exemplo, oxigênio. Oxigênio é a forma mais estável da substância O2. Temos O2, O3. Então, nesse caso, o O2 é a mais estável, então ela terá entalpia zero. Vamos, então, à correção das atividades da semana 3. Atividade 1. Sendo o ΔH de formação, o óxido de cobre 2 igual a 37,6 kcal por mol de energia liberada e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a 40,4 kcal por mol de energia liberada, o ΔH, que é a variação de entalpia dessa reação, será. Bom, inicialmente, então, vamos aos dados do problema. Temos aí o óxido de cobre 2, que libera 37,6 kcal por mol de energia, e o óxido de cobre 1, que libera 40,4 kcal por mol. E nós devemos, então, calcular qual que será a variação de entalpia dessa reação dada, que é o óxido de cobre 1, que reage formando o óxido de cobre 2. Bom, inicialmente, vamos verificar se a equação está balanceada. Então, nós temos aqui, coloquei 1 somente para vocês terem a noção aí de que o coeficiente vai interferir nesse cálculo. Então, nós temos 1 mol de óxido de cobre 1. Aqui nós temos meio
oxigênio, mol de oxigênio reagindo e formando 2 mols de óxido de cobre 2. Então, se 1 mol de óxido de cobre 1 libera menos 40,4, se a gente tivesse aqui 2 mols, a gente multiplicaria esse coeficiente pela quantidade de energia liberada do óxido de cobre 1. Meio mol de oxigênio, lembra? Substância simples no estado padrão, entalpia 0. Então, nesse caso, o oxigênio ele terá o valor de entalpia 0. Por quê? A substância simples no estado padrão determinou-se que ela teria entalpia 0. Então, para o óxido de cobre 2, nós temos a quantidade de energia liberada de 37,6 kcal. Então, esse coeficiente 2, nós devemos multiplicar, porque o 37,6 é para cada 1 mol. Como nós temos 2 mols aqui no produto, então nós temos que multiplicar isso por 2. Então, vamos fazer esses cálculos. 1 vezes o 40 vai ficar 40,4 de energia liberada para o reagente, uma vez que aqui deveríamos somar com 0, mas não vai interferir no resultado. Bom, para o produto, nós temos 2 mols vezes o 37,6 de energia liberada. Então, vai dar um total de energia no produto de 75,2 de energia liberada. Podemos agora, então, calcular a variação de entalpia pela expressão matemática, que é a entalpia do produto menos entalpia do reagente, ou entalpia final menos entalpia inicial. Lembrando que o final nós temos produto, inicial nós temos reagente. Então, vamos lá. Substituindo esses valores, uma vez que já calculamos a variação a quantidade de energia no produto, que é o 75,2 de energia liberada, menos, que é o menoszinho da fórmula, e menos 40,4, que é a energia do reagente. Fazendo esse cálculo, então, aqui um jogo de sinal, né, vai passar a ser positivo, menos 75,2 mais 40,4, a variação de entalpia, 34,8 kcal por mol de energia liberada. Então, a resposta, letra A, certo? Então, vamos à atividade número 2. Os romanos utilizavam óxido de cálcio como argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio era misturado com água, produzindo o hidróxido de cálcio, que reagia lentamente com o gás carbônico atmosférico, dando o calcário. Então, como reagente, nós temos hidróxido de cálcio reagindo com oxigênio e formando no produto carbonato de cálcio mais água. Foram dados aqui a quantidade de energia por quilocal, né, da formação de cada uma dessas substâncias. O que nós devemos, então, fazer para calcular essa variação de entalpia, que é o que está pedindo no exercício? Bom, inicialmente, verificar se a equação está balanceada. Sabemos que sim, né, porque a quantidade de cálcio, 1 mol, né, de cada átomo. Carbono também, nós temos aqui um carbono. Hidrogênio, temos 2 hidrogênios, aqui 4 oxigênio, 3 mais 1, 4 oxigênio produto. Então, a equação está devidamente balanceada. A partir daí, podemos, então, localizar a quantidade de energia de formação de cada uma dessas substâncias. O hidróxido de cálcio foi dado que libera 986,1 kJ, o gás carbônico 393,5, isso no reagente. No produto, carbonato de cálcio, 1.206,9 de energia liberada. E, por último, a água, 241,8 de energia liberada. Então, agora é só calcularmos a quantidade de energia no reagente, quantidade de energia no produto. Então, vamos lá. Através da expressão matemática, entalpia do produto menos entalpia do reagente. Então, nós temos que a entalpia do produto, quem são meus produtos? CaCO3 e água. E do reagente, hidróxido de cálcio e gás carbônico. Então, vamos substituir esses valores que nós já colocamos aqui na equação. Então, do meu produto, 1.206,9,
mais o 241,8. E no meu reagente, lembrando que esse menos é o menos da fórmula, 986,1 e 393,5 de energia liberada. Bom, agora é só resolver essa expressão aí. Vamos ter aqui como energia do produto 1.448,7 liberado, menos da fórmula e menos essa soma de 986,1 e 393,5 dá um total de 1.379 de energia liberada. Agora é só fazer o jogo de sinal, aqui vai dar positivo, o meu sinal maior é de energia liberada, então a variação de entalpia vai dar aí 69,1 kJ de energia liberada, que é o que está na letra B, certinho? Então, alguma dúvida? Se tenha, registra aí nos comentários. Passamos então para a atividade número 3. Considere os dados da tabela abaixo, a 25 graus e 1 atmosfera. Então, nós temos as substâncias amônia, cloreto de hidrogênio e cloreto de amônio. E a entalpia de formação de cada uma dessas substâncias, 46 de energia liberada da amônia, 92 de energia liberada do cloreto de hidrogênio e 314 de energia liberada do cloreto de amônio. Calcule a variação de entalpia em kJ por mol quando a base reage com o ácido para formar o correspondente sal. Então, quem é minha base nesse caso? É a amônia. Quem é o ácido? Cloreto de hidrogênio. E quem é o sal? É o cloreto de amônio. Então, eu escrevi aqui a equação e vamos agora substituir na forma aí das substâncias na forma molecular. Então, a amônia nós temos NH3, cloreto de hidrogênio HCl e o cloreto de amônio NH4. Percebemos aí que a equação já está balanceada, né, com um mol de cada uma dessas substâncias. Vamos então agora substituir esses valores pelas suas energias de formação. Então, a amônia, 46 kJ de energia liberado, cloreto de hidrogênio, 92 de energia liberado e cloreto de amônio, 314 de energia liberada. Agora é só utilizarmos a expressão matemática, entalpia final menos entalpia inicial, ou entalpia do produto menos entalpia do reagente, e calcularmos a variação de entalpia. Então, afinal, que nós temos o produto é o 314, menos, que é o menoszinho da fórmula, menos o 46 e o 92, que somados vão dar a energia do reagente, que é a energia inicial, e calculando, nós temos aí menos 314 mais 138, lembrando que aqui vai dar negativo, se multiplica com o negativo da fórmula, vai dar positivo. Então, a variação de entalpia, nesse caso, de 176 kJ por mol de energia liberada. Bom, e na letra B, pergunta se essa reação de salificação é exotérmica ou endotérmica. Então, como nós já identificamos que o ΔH é menos 176, então ele é menor que zero. Sabemos que quando ΔH é menor que zero, ele é negativo e a reação é exotérmica, ou seja, essa reação libera calor, certo? Então, passamos para a atividade 4. O alumínio é utilizado como redutor de óxidos no processo denominado aluminotermia. Conforme mostra a equação química, temos aqui 8 mols de alumínio reagindo com o óxido de manganês, formando o óxido de alumínio mais manganês. Bom, deu aqui que o ΔH de formação do alumínio e do manganês são iguais a zero, pois são duas substâncias simples. Lembra que a entalpia da substância simples no estado padrão é igual a zero? Então, está aqui o lembrete. E foi dada também a tabela das entalpias de formação do óxido de alumínio e do óxido de manganês. Bom, então vamos à resolução do exercício. Primeiro passo, nós vamos calcular a entalpia dos reagentes e dos produtos, lembrando que nós devemos multiplicar os coeficientes das substâncias pelas suas respectivas entalpias de formação. Então, nós temos que o alumínio são 8 mols. O alumínio foi dado que a sua entalpia é zero, né? Lembrando que
A substância simples no estado padrão, entalpia, 0. Então, nesse caso, 0. Aqui nós temos 3 mols de óxido de manganês, então nós vamos multiplicar 3 vezes a 1.385,3 kJ de energia liberado. Do óxido de alumínio, nós vamos multiplicar o 4 pela sua energia liberada, que é 1.667,8. E o manganês é a substância simples no estado padrão, entalpia é 0. Passamos, então, para o cálculo da variação de entalpia do processo. Vamos finalizar aqui, vamos finalizar o cálculo da entalpia dos reagentes dos produtos. Então, multiplicando o 8 vezes 0 mais o 3 vezes o 1.385,3 de energia liberada, nós vamos ter um total de 4.155,9 kJ de energia liberada. Da energia do produto, nós vamos multiplicar o 4 vezes o 1.667,8 e somar com 0, que vai dar um total aí de 6.671,2 kJ de energia liberada. Passamos agora o cálculo da variação de entalpia através da expressão matemática ΔH igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Já temos esses valores calculados. Você também poderia já jogar direto na fórmula e fazer todos esses cálculos. Fica aí a seu critério a forma mais fácil de resolver. Aqui eu achei melhor colocar detalhadamente. Então, temos que a entalpia do produto é 6.671,2 kJ de energia, menos, que é o menos da fórmula, a energia do reagente, que é o 4.151,9 kJ. Fazendo aí essa conta matemática, né? Temos que o ΔH dessa equação é 2.515,3 kJ de energia liberado. Então, corresponde aí à alternativa da letra C, certo? Então, passamos à resolução da atividade número 5. Atividade 5. Do conjunto de substâncias abaixo, quais devem ter entalpia padrão de formação igual a 0? Lembra lá no início do slide que nós colocamos que a entalpia padrão depende de uma série de fatores, como temperatura, pressão, estado físico e número de mols. A entalpia da substância, de uma substância, foi determinada padrão quando ela estiver no seu estado fundamental, né? Que é 25 graus Celsius, temperatura de 1 atm e a sua forma alotrópica mais estável. Então, vamos analisar cada uma delas. Inicialmente, coloquei aqui os lembretes, né? Entalpia padrão de formação é a entalpia determinada às condições padrões, que foi essa que eu acabei de falar. E elas determinam que a entalpia considera a substância simples no seu estado mais estável sob pressão de uma atmosfera e 25 graus. E que quando essa substância está no estado padrão, a sua entalpia é 0. Então, na letra A, nós temos a água líquida. Só que a água líquida não é uma substância simples. Ela está no seu estado padrão, porque a gente tem água sólida, água líquida e água vapor. A água líquida é a forma mais estável, porém é substância composta, então ela vai ter a sua própria entalpia de formação. A letra B, nitrogênio gasoso, que é representado por N2. Olha aí, N2 é a substância simples e o nitrogênio, a sua forma mais estável, é sim o nitrogênio gasoso. Então, nesse caso, a entalpia padrão de formação do N2, que é o nitrogênio gasoso, é igual a 0. A letra C, oxigênio gasoso, O2. O oxigênio O2, a sua forma mais estável é na forma gasoso. Então, também nesse caso, a sua entalpia padrão de formação também é 0. Letra D, grafita, que é o carbono. Na letra E, já vamos fazer as duas juntas, porque temos aí duas formas de substância simples, que é o carbono, porém grafite e diamante. Qual das duas é a mais estável? É grafite. Então, a letra D vai ter entalpia de formação 0 e a letra D ela vai ter a sua própria entalpia de formação. Apesar de ser uma substância simples,
porém não é a forma alotrópica mais estável. Então, somente assinalamos a letra B, C, D e E. Bom, finalizamos então. Espero que tenha ajudado você a resolver as atividades. Então, peço que deixe seu like. Se você tem alguma dúvida, peço que registre nos comentários, assim irei ajudá-lo. Então, registre aí nos comentários a sua dúvida, caso tenha a respeito dessas atividades. E espero você na próxima aula.